Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de setembro de 2022, sábado, às 16h20, para iniciarmos mais um estudo em nossa casa, que é a Casa de Francisco de Assis. E com muita alegria, hoje nós iniciamos o estudo dessa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Obra maravilhosa de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da FERGS. E é uma obra que, com certeza, todos nós vamos ter muito prazer em estudar. Na aula passada, nós encerramos o estudo das epístolas de Paulo. Foram 57 aulas estudando as epístolas. Nós numeramos as aulas e realmente, pela última aula, pelo depoimento dos companheiros da última aula, todos gostaram muito do estudo da obra de Paulo. E agora nós vamos dar continuidade com este livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Então, que todos nós possamos aproveitar ao máximo essa obra que o nosso irmão Guilherme Del Valle da Silva publicou com muito carinho. A gente percebe pelo capricho dos textos que nós vamos ter muito que aprender com esse nosso irmão. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, que será sempre aos sábados, às 16h20, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós, Senhor, reunidos aqui mais uma vez, com a Tua permissão, para iniciarmos mais um curso, mais um estudo nesta casa, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada aqui na cidade de Petrópolis, da região serrana. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. E queremos também te pedir, Senhor, que envie esses amigos da espiritualidade para nos acompanhar, para nos intuir, para nos inspirar com seus conhecimentos, para que possamos aproveitar ao máximo todo esse conteúdo desta obra, desse nosso companheiro Guilherme, e assim podermos aprender um pouco mais do teu evangelho, mas, acima de tudo, colocarmos em ação todo esse conhecimento em prol do nosso progresso, mas também, Senhor, para auxiliar aqueles nossos irmãos que mais necessitam. E assim, envolvidos por essas vibrações calorosas que já chegam até nós, vindo do mais alto, vindo do teu coração e do coração dessa falange de companheiros amigos, te pedimos amorosamente que nos permita, mais uma vez, iniciarmos um curso nesta casa de amor, que é a Casa de Francisco de Assis, que é a Casa de Jesus. Sê conosco sempre, Senhor, abençoando as nossas existências, os nossos lares, os nossos amigos e o nosso trabalho. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo desse livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais. O som, eu acredito que esteja bom para todos, né? Então, ótimo. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui fazendo a leitura da apresentação do livro. Então, aqui na apresentação, nós vamos encontrar o seguinte texto: breves palavras sobre o livro. Essa é a aula número 1 deste curso. A trajetória de trabalho e aprendizado das almas que atendem ao chamado do Cristo sempre tem suas fontes de inspiração naqueles que deixaram marcas de testemunho e devotamento na esteira do tempo. A figura ímpar
de Paulo tem sustentado muitos trabalhadores nas grandes batalhas para domínio do ego e o fortalecimento da fé. E essa é verdade, né? Toda vez que nós estudamos as obras de Paulo ou alguma outra obra, nós sempre ouvimos referências a Paulo. Estudamos a obra de Manuel Filomeno de Miranda e ele cita Paulo de Tarso. Estudamos a obra de Emmanuel, ele cita Paulo de Tarso. Estudamos os livros de Sueli Caldas Schubert e de Leon Denis, e eles sempre citam Paulo de Tarso. Por que será isso? Porque Paulo é sempre citado em vários estudos que nós fazemos. Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, todos citam Paulo de Tarso, porque é o que está escrito aqui. A figura ímpar de Paulo tem sustentado muitos trabalhadores nas grandes batalhas para domínio do ego e o fortalecimento da fé. Para o domínio do ego, domínio do nosso egoísmo, que ainda é muito forte, né? Não só o egoísmo, vaidade, orgulho. Então, quando a gente estuda Paulo, a gente percebe ali essa sustentação para que nós venhamos a dominar esses nossos vícios. Porque esse foi um trabalho de Paulo com ele mesmo, né? Esse trabalho de vencer as suas próprias dificuldades. E fortalecimento da fé, porque ele teve uma fé inquebrantável. Então, para falar de fé, nada melhor que falar de Paulo de Tarso. Né? Em matéria de fé, ele é vamos dizer assim, o grande paladino. A juventude e os desafios que caracterizam essa pujante e perigosa instância da vida foram experimentadas com grande intensidade pelo moço tarsense. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa personalidade impactante que é Paulo de Tarso nos idos da nossa mocidade. E desde então temos recomendado aos jovens de todas as idades a leitura, o estudo e a reflexão sobre a obra Paulo e Estevão, como estímulo e referencial de compreensão do propósito existencial de cada um. Esse texto que estamos lendo é de Maria Elizabeth da Silva Barbieri. Ela é vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, ela está dando o testemunho dela sobre o estudo e a reflexão da obra de Paulo de Tarso e sobre a obra Paulo Estevão, né? O nosso jovem autor, Guilherme Del Valle, que é o autor dessa obra, deve ter recebido essa indicação, se não de nós, de outro coração também cativado pela senda do insigne cristão, e soube retirar das páginas áureas daquela obra singular os recursos para verificar no mundo atual as posturas e ideias que refletem os ensinamentos do Messias Nazareno. O livro Paulo de Tarso e as Leis Morais é inédito na proposta que oferece ao leitor, qual seja, identificar na vida paulina como Paulo vivenciou os preceitos da lei divina após o célebre encontro com Jesus, o que foi certamente a causa primordial e decisiva para o triunfo de uma alma que ascendeu da condição de verdugo cruel do cristianismo ao patamar de seu maior divulgador. Porque Paulo tem essa característica. Olha os extremos. Ele, em um momento, se tornou um dos maiores perseguidores do cristianismo, quando ele era Saulo, o doutor da lei. E depois que encontra Jesus, ele se torna
ao seu maior divulgador e defensor. Então são dois extremos, né? De perseguidor, um dos mais cruéis, inclusive, porque havia pouco tempo que Jesus havia morrido e o cristianismo estava, né, crescente, e ele chega para perseguir esse movimento cristão e os seus adeptos, é claro, levando à morte de Estevão, né? Um desses homens que haviam aceito Jesus e defendiam, divulgavam esse evangelho. E Estevão morreu sob as ordens, e podemos dizer até sob as mãos, apesar dele não ter atirado nenhuma das pedras, mas ele mandou que o fizessem, não é? Então ele foi responsável pela morte de Estevão e se tornou um dos seus maiores, se não o maior, divulgador. Transita o autor, ele está falando do Guilherme Del Valle, pelos caminhos que conduzem à verdadeira felicidade, identificando nas atitudes do apóstolo a obstinação para galgar o bem-estar íntimo e o alinhamento consciencial com a missão de vaso escolhido pelo Cristo, porque Paulo de Tarso foi o vaso escolhido pelo Cristo. Por que o vaso escolhido? Porque Cristo conhecia a força e a determinação daquele espírito e sabia que depois que Paulo se convertesse ao cristianismo, ele seria imbatível. Ele seria praticamente imbatível. Analisa também, quando fala sobre a lei do trabalho, a determinação de Paulo em prover o próprio sustento. Durante todo o tempo, Paulo sempre coloca isso. Eu nunca fui pesado a ninguém. Ele diz, eu sempre trabalhei para o meu sustento e para o sustento dos meus. E durante várias vezes, na obra Paulo Estevão, nós vamos encontrar Paulo convidando seus companheiros que caminhavam com ele, né? Sempre quando chegavam a algum lugar, Timóteo, Erasto, Lucas, ele sempre dizia, gente, cada um saia para procurar algo para fazer, para poder ganhar um dinheiro. Nós não podemos ficar às custas dos amigos, até porque os amigos, grande parte deles, eram pessoas pobres, e de repente, recebendo uma casa, 3, 4 homens, durante 1 mês, 2 meses, e sustentar ainda essas pessoas, para aqueles companheiros daquela época, era muito pesado. E Paulo sabia disso. E como ele tinha a profissão dele, né? Ele fazia tendas, fazia redes, cabanas, né? Ele logo se virava para trabalhar e vender o produto do seu trabalho, para poder comprar a sua comida, pagar o aluguel da casa onde eles iam ficar. E ele convidava os companheiros a fazerem o mesmo, para auxiliar aquela família que os ia receber. Então ele tinha essa preocupação, sempre essa preocupação em prover o próprio sustento, aceitando, após o sucesso profissional de Saulo, o trabalho simples e digno de tecelão, profissão que aprendera na infância com o pai. Aqui eu me lembrei da aula que nós tivemos ontem, nas parábolas de Jesus. Nós estamos estudando a parábola do bom samaritano. E lá, ontem a aula foi toda ela voltada para o estudo do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 30. Mas na parábola, Jesus inicia, principalmente esse versículo 30, Jesus inicia assim, descendo de Jerusalém para Jericó, lembra? E descendo de Jerusalém para Jericó, nós vimos que Jerusalém, cidade sagrada,
E Jericó era uma cidade que não era bem vista pela tradição religiosa judaica. Era uma cidade que eles consideravam uma cidade devassa, uma cidade maldita, né? Sabendo disso, Jesus usa essas duas cidades como símbolo. Então ele vê da seguinte forma: Jerusalém, cidade sagrada, que ficava a 2.500 metros acima do nível do mar. Então ela ficava numa região alta. E Jericó ficava numa cidade bem baixa, a 250 metros abaixo do nível do mar, que era do nível do Mar Morto. Então, Jerusalém, geograficamente, estava no ponto alto e Jericó no ponto mais baixo. E era considerada uma cidade sagrada. Então, Jesus usa esse símbolo para dizer que era um ponto elevado. E Jericó ficava numa parte baixa, num ponto inferior. Então, quando ele diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, ele quer dizer o seguinte: ele estava descendo do alto para baixo. Então, esse descer, ele simboliza, não é um descer geográfico, mas um descer na escala moral. Então ele diz assim: aqueles que estão mais elevados espiritualmente é como se estivessem em Jerusalém, num nível evolutivo superior. E quando você começa a cometer muitos equívocos, você vai descendo na escala evolutiva para um nível bem inferior. Então ele faz essa comparação. E aqui a gente pode também fazer essa comparação. Olha o que ele diz aqui: o sucesso profissional de Saulo teve um sucesso profissional, porque foi um doutor da lei, muito aplaudido pelos seus pares. Ele estava no sucesso profissional, mas ele não estava, podemos dizer assim, em Jerusalém. É como se ele estivesse em Jericó, no nível mais baixo, inferior, porque ele tinha muito orgulho, ele tinha muita vaidade, ele tinha muito egoísmo. Então, Saulo de Tarso havia descido de Jerusalém para Jericó. Apesar de ter subido na questão do sucesso, de ser aplaudido pelos seus pares, de ser um grande doutor da lei e ser profissionalmente um sucesso, porque a gente sabe que o doutor da lei daquela época era praticamente uma profissão, não é? Eles não eram doutores da lei por amor, né? Não existia esse amor à religião. Havia muito interesse, questões de domínio, né? Então, Saulo havia descido de Jerusalém para Jericó, apesar de ter subido nas questões materiais. Agora, quando ele encontra Jesus, ele perde o status de doutor, se torna um simples tecelão, um artesão, um homem do povo. Profissionalmente, para os amigos dele, que faziam parte daquela casta poderosa, ele caiu. Mas, perante a espiritualidade, ele subiu. Então, Paulo subiu de Jericó para Jerusalém. Subiu no nível evolutivo, apesar de ter caído no nível material. Deu para entender a comparação que eu fiz aqui? Todo mundo conseguiu alcançar? E ontem nós falamos disso. Não é porque alguém tem um emprego simples que ele está abaixo. E não é porque alguém é um poderoso que ele está acima. São coisas que independem da moral. É o que nós vimos aqui, né? Saulo desceu de Jerusalém para Jericó, mas Paulo de Tarso subiu de Jericó para Jerusalém. Então, eu achei muito interessante essa lembrança. Nesta época, voltando aqui ao nosso livro, né?
em que as profissões e o conhecimento se tornam metas que dão ao ser a percepção de apenas o lugar primeiro tem valia, é o que nós vivemos hoje, não é? Você sabe com quem você está falando? Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas são valorizadas pela sua conta bancária, pelo seu título, pelo cargo que ocupam. Enquanto as pessoas muito simples, que às vezes ocupam cargos informais, aquele que trabalha vendendo seus produtos na rua, e aquele nosso irmão que trabalha na companhia de limpeza pública, nós quase não damos valor. Eu vi uma vez um jornalista falando de um trabalho que ele realizou, de uma pesquisa, né, que ele fez, então ele se vestiu durante um ano e fez parte, né, não foi uma coisa da cabeça dele. Ele foi até a empresa com Lurbe e disse que gostaria de fazer um trabalho de campo. O que seria esse trabalho? Ele, durante todos os dias, durante algumas horas, trabalhar como uma pessoa da limpeza urbana para verificar como era a vida desse homem. E ele fez esse trabalho durante um ano. E sabe o que ele analisou ao final desse trabalho? No relatório que ele preparou, ele disse: o trabalhador urbano da limpeza, ele muitas vezes passa como um invisível. As pessoas, às vezes, estão ao lado deles e não são capazes de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sabe? Ficam parados, é como se eles fossem invisíveis. Então, isso revela muito do preconceito do nosso nível, da nossa sociedade. Muito poucos são os que falam com o trabalhador da limpeza urbana. Olha que coisa, né? Então, ele diz aqui, nesta época que estamos vivendo, século XXI, em que as profissões e o conhecimento se tornam metas que dão ao ser a percepção de que apenas o lugar primeiro tem valia, compreender o trabalho como um meio para cumprir o propósito existencial, nós estudamos isso também na quinta-feira dos Ensinos de Jesus. O trabalho é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós alcançarmos o propósito existencial. Qual é o nosso propósito? É o progresso, é a evolução. Então, o trabalho é uma oportunidade. Aí, se a Denise estivesse aí, eu até ia lembrar. Oportunidade excelente. Né? Foi o título de uma palestra que ela deu. É uma oportunidade que o Senhor nos concede. Não importa o cargo. Não importa se você é o chefe de uma grande empresa ou se você trabalha na limpeza daquela empresa. Não importa o cargo que você ocupa. O que importa é que aquela tarefa que te foi destinada é uma oportunidade para o seu processo evolutivo. Por isso você tem que abraçar essa oportunidade com muita força. Não importa onde você esteja, nem qual a tarefa a ser realizada. Isso não importa. Porque o trabalho de um neurocirurgião é tão importante quanto o trabalho de um porteiro de um prédio. Entendeu? É tão importante quanto. Então, não é o trabalho que você realiza que vai te definir, mas a oportunidade que você aproveita para o seu processo evolutivo. Então, o Senhor nos coloca onde Ele acredita que devemos estar. E aonde estivermos é a nossa oportunidade de evolução. Então, ela diz aqui, compreender o trabalho como um meio para cumprir
o propósito existencial pode abreviar muitas dores e evitar superlativos de sabores da reencarnação. Então, se a gente aproveitar bem esse trabalho que estamos realizando, né, cumprindo com as nossas responsabilidades, servindo com amor, nós poderemos nos forrar de muitas dores, de muitos dissabores, né? Faz-nos refletir sobre as dores dos relacionamentos afetivos frustrados, adiados ou transformados no tempo, ao discorrer sobre o amor entre o tribuno arrogante e a piedosa e doce Abigail, que foi a noiva dele, né? Retomando o encontro de almas entre o convertido de Damasco e a benfeitora, que lhe secundou os passos ao longo da rota de elevação a que se dispôs. Porque Abigail, de noiva, quando encarnada, passou a benfeitora dele, a ser aquele espírito que o acompanhou. Quem leu o livro Paulo Estevam vai saber disso, que o acompanhou durante toda a vida, depois, né, enquanto ele estava aqui reencarnado, auxiliando naqueles momentos que ele se sentia mais cansado, né? Às vezes um pouco abalado, e incentivando, dando orientações. Quando ele entrava no desdobramento do sono, ele ia para o plano espiritual, lá se reunia com Estevão, lá se reunia com Abigail para receber novas informações, para receber aquele apoio que ele precisava para realizar aquela tarefa hercúlea que ele precisava realizar. O alinhamento das energias sexuais da alma para o vigor do trabalho no bem também é abordado nas reflexões encontradas nas páginas que Horas inicia a ler. Essa obra auxilia-nos a rever posturas, a mensurar o nosso índice de espiritualidade e a perceber o que temos feito pela nossa felicidade. Quando o Livro dos Espíritos completa 160 anos de edição, esse livro aqui, Paulo de Tarso e as Leis Morais, foi publicado em 2017. Nesse ano, o Livro dos Espíritos completava 160 anos da sua publicação. Subtraindo almas do vício, quer dizer, salvando, né, almas do vício, da loucura, do suicídio, da promiscuidade, recebemos, em 2017, essa prova do esforço humano, que é essa obra, né, aqui publicada, na edificação do processo educativo, sustentando cada avaliação e aplicação do conhecimento. Verificamos o cuidado do autor em oferecer o amparo do Pentateuco kardeciano, das obras complementares ditadas pela abençoada mediunidade Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Então, esses livros que nós vamos estudar, além de ter o amparo do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, também vai ter o amparo de muitas obras de Chico, né, e de Divaldo. Então, nós vamos trabalhar também com essas obras, demonstrando o programa divino no qual este trabalho literário está inserido. Aponta e conecta os textos com passagens dos livros até então publicados pela editora Francisco Spinelli. Então, todo esse Pentateuco, essas obras complementares, estarão também nesta obra aqui, que foi publicada pela editora Francisco Spinelli. A cada página, nos depararemos com um espelho, no qual as nossas ações mostrarão com que determinação estamos caminhando para a meta existencial a que somos fadados ou se estamos estacionários, resistindo à fatalidade de sermos felizes. Prezado leitor, abriga-te na leitura desta obra,
que será para ti um oásis, onde saciarás a sede de paz e de felicidade verdadeiras. Maria Elizabeth da Silva Barbieri, vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio do Grande do Sul. Então, ela faz uma apresentação dessa obra, né, exaltando o valor dessa obra, exaltando a figura de Paulo de Tarso. Agora nós vamos passar para o seguinte capítulo, que tem o título Pensamento Propedêutico. Propedêutico quer dizer introdução, instrução preparatória. Então, o que nós vamos ler agora é como uma introdução, uma preparação, uma instrução preparatória para essa obra. E aqui, nessa introdução, né, que já é do próprio autor, José Guilherme Vale da Silva, ele diz assim: caminhando nas ruas de uma grande cidade, frequentemente nos deparamos com pessoas que antes mesmo de morrerem já não pertencem mais ao mundo dos vivos. Então ele está falando aqui dessas pessoas, não é? É que ontem nós até tocamos muito nesse assunto, na questão dos indiferentes, daqueles que estão aqui nesse mundo e simplesmente não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo, não estão preocupados com o trabalho que estão realizando, não estão preocupados se alguém está precisando deles, sabe? Aquela coisa daquela música que diz assim, deixa o mundo me levar, sabe? Eu não estou nem aí, eu estou cuidando de mim só e acabou. É o que ele diz aqui. Caminhando nas ruas de uma grande cidade, frequentemente nos deparamos com pessoas que antes mesmo de morrerem, de desencarnarem, já não pertencem mais ao mundo dos vivos. Assemelham-se a verdadeiros zumbis, sobrevivendo a cada dia na busca desenfreada pelo prazer do mundo, almejando a conquista ilusória de uma pseudo-felicidade sem atentar para os sublimes objetivos da vida. Não tem pessoas assim hoje? Só quer viver para o momento, né, Alberto? É isso aí. Para as questões materiais. Tô nem aí. Eu quero curtir, eu quero dar like, eu quero me locupletar, aproveitar o mundo. Essa coisa de mundo espiritual, de progresso, de religião, não quero saber disso. São como verdadeiros zumbis, né? E aqui no livro, se vocês observarem, quando ele diz assim, já não pertencem mais ao mundo dos vivos, tem um númerozinho 1 aí, não tem? Esse número 1 é uma citação da Revista Espírita, que eu trouxe aqui para vocês, um trecho para a gente analisar. Ele fala isso baseado, quando ele diz assim, já não pertencem mais ao mundo dos vivos, ele está se referindo a esse trecho da Revista Espírita, que eu vou partilhar aqui com vocês, para a gente poder analisar bem sobre o que o autor dessa obra está falando. É uma coisa assim, muito interessante e muito forte também. Deixa eu abrir aqui. Está aqui. Aqui, ó. Revista Espírita de outubro de 1866. Esse número 1zinho aí do livro se refere a essa citação bibliográfica, tá? E Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1866, coloca esse texto. Instruções dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. A Terra, diz
no texto, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. É o que o pessoal acha. O mundo está para acabar. Vai vir um tsunami, vai vir um terremoto, vai cair aí um grande, sei lá, asteroide que vai acabar com o mundo, como lá no passado mataram todos os dinossauros. E ele diz aqui no texto, não vai ter nenhum cataclismo desse, não, que virá para aniquilar uma geração. Como todo mundo dizia, né? A Covid-19 vai acabar com a humanidade. Ele diz que não é assim. A geração atual, essa que nós estamos vivendo, né, desaparecerá gradualmente, aos poucos, e a nova geração virá tomar o lugar dela, a sucederá, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Então, você tem o elemento da geração que se encontra agora aqui e os elementos da nova geração que está chegando. E eles estão se confundindo. Colocados em ponto intermediário, assistis a partida de uma geração, da mais antiga, e a chegada da outra. E cada um já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Então, aqueles que estão se esforçando, né, para trabalhar aqui, para cumprir a sua missão, estão num ponto intermediário, assistindo a partida da velha geração e a chegada da nova. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e pontos de vistas opostos, né? Então, nós sabemos disso. Tem pontos de vista pela natureza das disposições gerais, mas, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tem aquela geração antiga, cheia de preconceitos, né? Meio engessada, e tem a nova que está chegando aí, com a mente mais arejada, mais renovada, né? Onde você percebe que eles são mais livres, mais despidos de preconceitos. E você consegue perceber bem o elemento de uma geração e o elemento da outra geração. O que distingue os espíritos atrasados, esses da geração mais antiga, é a primeira revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Então, essa geração mais materialista, essa geração mais antiga, no sentido de, não é antiga pela idade, mas aquela ainda presa, aqueles padrões antigos, aqueles padrões arcaicos, eles são muito pouco espiritualistas. Tais os vícios de que a terra deve ser expurgada pelo afastamento dos que se recusam a emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque os homens de bem sempre sofrerão com seu contato. Então, esses espíritos mais renitentes, que não querem se renovar, né? Muito presos ainda a todos os vícios, muito presos à sombra, né? Que a sombra, ela significa ignorância. Esses espíritos vão sendo retirados. Vão sendo retirados. Porque eles não só atrapalham, né, a instalação desse reinado da fraternidade, como também
eles incomodam, fazem sofrer os homens de bem, aqueles que querem crescer, progredir com seu contato. A terra ficará livre deles e os homens marcharão sem entraves para o futuro melhor que lhe está reservado aqui, como prêmio por seus esforços e por sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa, repare aí, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Então, não será apenas esse êxodo, mas vai ter uma depuração ainda mais profunda, ainda mais completa, para afastar esses elementos que vão se tornando incompatíveis com a vida nesse planeta, que caminha para o planeta de regeneração. Por esta emigração, quer dizer, saída de espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, a ela voltarão no futuro. São retirados agora, mas um dia poderão retornar à Terra, porque muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca era pior que a essência. Quer dizer, alguns se entregaram para os vícios, não porque eles fossem profundamente maus, mas simplesmente porque eles cederam ao arrastamento. Foram na onda, entendeu? Foram na onda. Então, foram aqueles mais fracos, ociosos, que não queriam se esforçar muito. Muitos desses não são maus, são apenas ociosos. E se deixaram levar pela onda, pelo arrastamento. Esses serão retirados, sim, terão que buscar o seu progresso em outras regiões, né? Onde haverá um maior ranger de dentes, uma maior dor, mas no futuro, reequilibrados, poderão voltar ao planeta, porque nesses espíritos a casca era pior que a essência, quer dizer, a aparência deles era pior que a essência, quer dizer, a essência deles não era tão ruim assim, como aparentava pela casca, né? Uma vez subtraídos, retirados da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria verá as coisas de maneira completamente diferente do que quando vivos, reencarnados, do que tendes numerosos exemplos. Nisto são ajudados esses espíritos que cederam ao arrastamento, mas que não são maus verdadeiramente, serão ajudados pelos espíritos benevolentes, que por eles se interessam e que se desvelam em os esclarecer, em lhe mostrar o falso caminho que seguiram. Aqui eu me lembro da parábola do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Que ele se afasta da casa do pai, né? Se deixa seduzir pelo mundo, mas ele não é mau. Depois, mais tarde, ele compreende a verdade e ele busca se aproximar de volta da casa do pai, onde ele é recebido com toda alegria. Então, a gente percebe aí a presença, né, dessa parábola do filho pródigo. Por vossas preces e exortações, vós mesmo podeis contribuir para a sua melhoria, para a melhoria desses espíritos, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. Então, nós devemos sempre fazer as nossas orações por esses espíritos sofredores, para que eles despertem e se aproximem novamente do Senhor, do Criador. Aqueles, pois, poderão voltar. Esses, né? Que a casca é mais feia que a própria essência do espírito, né? Que não são verdadeiramente maus, mas sim fracos. Esses poderão voltar, com o que serão felizes, pois isso será uma recompensa. Depois de perceberem o erro que cometeram, né? Buscar reparação, eles serão felizes porque poderão retornar.
O que importa o que tiverem sido ou feito, se forem animados de melhores sentimentos. Então, o passado fica para o passado e eles poderão retornar. Longe de serem hostis, quer dizer, maus para a sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Eles retornarão como uma nova geração, né? Só que agora reequilibrados, harmonizados. Assim, só haverá uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza. Os espíritos rebeldes por natureza, esses não conseguirão retornar, vamos dizer assim, porque ele fala aqui de exclusão definitiva. Não vamos encarar isso como aquela penas eternas, não. Vamos encarar essa exclusão definitiva como um longo, lembra do milhares de séculos? Que nós estudamos na questão 214A de O Livro dos Espíritos. Eu vou até ler essa questão aqui. Kardec queria saber... 214 não, deixa eu ver aqui. Acho que... Deixa eu pegar que eu falei o número errado, né? É 224A. 224A. Quem quiser abrir aí, pode até abrir. Que Kardec queria saber quanto tempo o espírito pode ficar na erraticidade. Erraticidade são aqueles... Estar na erraticidade quer dizer aqueles espíritos que ainda têm muita coisa para melhorar. Quando eles vão para o plano espiritual depois de desencarnarem, a gente diz que eles são espíritos errantes, porque são espíritos que ainda precisam reencarnar inúmeras vezes para se melhorarem. Por exemplo, um espírito como Paulo de Tarso, como Maria de Nazaré, eles estão na espiritualidade, mas eles não são errantes, porque eles não precisam mais reencarnar para corrigir erros, para corrigir equívocos. Agora, nós ainda, quando desencarnarmos, vamos precisar reencarnar muitas vezes. Então, nós somos chamados de espíritos errantes, que estamos na erraticidade. Agora, o que Kardec queria saber é o seguinte: quanto tempo um espírito, entre uma encarnação e outra, desencarnou hoje? Quando é que ele vai reencarnar novamente? É isso que Kardec queria saber. E os espíritos dizem para ele que esses espíritos, né, podem ficar na erraticidade entre uma encarnação e outra durante um longo tempo. E ele até diz assim na questão 223, num tempo mais ou menos longo. Mas Kardec não gostou dessa expressão, mais ou menos longo. Ele queria uma coisa mais exata. E aí, na questão 224, ele pergunta, que é a alma no intervalo das encarnações? E aí eles dizem, espírito errante, aquele que aspira a novo destino, né? Uma nova reencarnação. Na 224A, que está aqui no capítulo 6 da Vida Espírita, parte 2ª, Kardec pergunta, quanto podem durar esses intervalos? Ele quer saber o seguinte, esse mais ou menos longo que você falou na questão 223, em números, quanto tempo isso significa? Né? E os espíritos dizem assim, desde algumas horas, quer dizer que ele pode morrer hoje e daqui a 2 dias reencarnar. Mas isso são extremos, não é o normal. O normal são algumas décadas, 40, 50, 80 anos, 100, 200 anos, 300 anos, isso é o normal. Mas tem os extremos, né? Os extremos, que podem ser algumas horas até alguns milhares de séculos. E aí nós fizemos uma continha, né? Porque ele falou milhares de séculos, tudo no plural. Agora eu vou botar no singular. Um século
tem 100 anos. Se eu falo séculos, mais de 100. Mas vamos pegar um século. Um século, 100 anos. Aí ele fala até alguns milhares de séculos. Milhares, plural. Mas eu vou pegar o singular. 1 milhar. 1 milhar tem 1000 unidades. Se eu pegar 100 e multiplicar por 1000, eu vou ter 100.000 anos. Isso é um outro extremo. Mas aqui, 100.000 anos é a unidade. Mas ele falou milhares, que então podem ser 200.000 anos, 300.000 anos terrestres. Já sabemos que o tempo da espiritualidade não é exatamente igual ao nosso, mas mesmo assim. Então o espírito ele pode ficar na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação, milhares de séculos. São os extremos, como também algumas horas. Ora, um espírito que ficaria aguardando milhares de séculos, vamos até baixar um pouquinho aí. Vamos botar assim, 5.000 anos, 10.000 anos, né? Vamos ser mais generosos, mais bonzinhos. Que ficasse tanto tempo assim, 10.000 anos, que é tempo a beça, ele buscando reparar seus erros, imagina quanto sofrimento esse espírito não vai ter, não vai vivenciar. Para ele, esses 10.000 anos vai parecer uma eternidade. Ele vai acreditar que ele está lá numa exclusão definitiva, que ele nunca mais vai voltar. 10.000 anos, 50.000 anos. Imagina o que ele não fez para merecer um processo educativo desse nível. Lembrando sempre que não é castigo, é processo educativo, porque o pai não castiga ninguém. Então, será quase como uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza. Então, eles ficarão muito tempo afastados dos seus planetas de origem. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Assim só haverá... Oi, fale, Alberto. Ontem, no nosso estudo, né, nós vimos que questão de Jerusalém e Jericó, descer espiritualmente, e esses espíritos, então, ficam nessa condição devido à sua condição consciencial, descer o tanto, regredir espiritualmente, moralmente, de tal forma que sua condição consciencial está totalmente desfacelada. E para reconstruir a condição normal, vai levar um tempo, mas não é punição de Deus, é o próprio Espírito que criou essa sua condição. É misericórdia, porque ele tem o direito de reconstruir. Agora, vai levar um certo tempinho, né? Vai levar um certo tempinho. Porque para destruir é rápido. É só botar uma bomba e explodir. Agora, para reconstruir, leva tempo. Não é verdade? Então, olha aí, lembra? Ontem nós vimos... Eu ia acrescentar aqui. Ontem nós vimos a inauguração da fachada do Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, não vimos? O fogo consumiu aquilo numa noite. Ele só vai ser inaugurado em 2027. Quanto tempo tem que ele pegou fogo? Já vai aí para os 4 anos, não é? 3 a 4 anos. Mas ele só vai estar pronto em 2027. Foi numa noite que ele foi destruído. Olha quanto tempo para reconstruir como ele era, com a sua beleza. Vai levar tempo. Assim é para tudo. Assim é para tudo. Entendeu? Então, assim só haverá uma exclusão definitiva. Esse definitivo é nesse sentido. Vai levar, como o Alberto falou, um longo tempo.
Aqueles Então, Rose, aí não foi que isso que ia falar, o Alberto falou. Então, como dá para entender que a gente tem que entender nas entrelinhas, né? Então, dá para entender que esse passado, o passado, fica para trás. Mas ele retornarão milhares e milhares de séculos, né? Esses rebeldes por natureza que você falou aí, eles poderão ficar 5 séculos, 10 séculos, quanto for, mas eles vão reconstruir, né? Reconstruir o próprio espírito que ele criou, foi ele que criou isso. Essa situação que ele se encontra. Aí não tem, é por isso que eu falei, então esses rebeldes, eles não vão ser expurgados, nada disso, né? Eles vão ficar nessa situação muito, parecendo que nunca mais vai ter fim, mas vai ter um dia. E para eles a dor vai ser tanta e vai durar tanto tempo que é como se ela nunca acabasse. Mas tudo isso é chamado de temporário. É temporário. Né? E eu gostei muito que você falou de Jericó, que eu achei isso também. Eu estava pensando de Jerusalém, falei, mas ela não vou deixar para falar depois, porque também tem essa comparação que você falou muito boa, eu acho muito viável aqui nesse caso, do Paulo de Tarso. Porque a gente vê, esse temporário pode ser um dia, 3 dias ou milhares de séculos, mas um dia acaba. Um dia tem fim, porque nenhum espírito será condenado eternamente. Isso é totalmente fora da lei divina. O Pai é Pai de misericórdia, né? Então, assim só haverá uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza. Aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, porque a nossa ignorância nos defende. Ele errou porque ele não sabia. Mas esses espíritos aqui, eles não erraram porque eles não conheciam a lei, mas sim por orgulho e egoísmo. Eles conheciam a lei, sim, mas fizeram a sua escolha. Eles escolheram descer. Então, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Mas mesmo estes não estão votados a uma inferioridade perpétua. E dia virá em que repudiarão o seu passado e abrirão os olhos à luz. Orai, pois, por esses endurecidos. Nós precisamos orar muito pelos espíritos orgulhosos, egoístas, ignorantes, os endurecidos, a fim de que se emendem enquanto é tempo, pois o dia da expiação está próximo, né? O dia em que esses espíritos terão que prestar contas daquilo que fizeram está próximo, está próximo. Os dias são chegados, não é isso que a gente fala? Os dias são chegados. Amiga, mas aí as pessoas que entendem, mas não querem aceitar, acham assim, eles não vão acontecer, tá vendo, fizeram tudo, não acontece nada. Mas sim, acontece, né? Mas e tem gente que está sabendo, mas acredita que eles não vão sofrer nada. É isso que nós temos que falar para essas pessoas. É a escolha da pessoa. Vamos voltar ao nosso livro agora. Né? O meu é página 11, eu não sei a de vocês. Aí o meu, na página 11, segundo parágrafo, diz assim: quantas vezes nós mesmos vivemos assim? Deixa a vida me levar. Focados no imediatismo intolerante, focados no imediatismo intolerante, desperdiçando valiosas oportunidades redentoras, distraídos do verdadeiro sentido da existência. Nós também já passamos por isso. Ainda nos questionamos: felicidade? Como? E onde encontrá-la? O Espiritismo derrama luz sobre esse assunto. Para o filósofo grego Epicuro, que viveu em 341 a 271 a.C.,
O ser humano será feliz quando compreender a existência dos deuses. Quer dizer, quando ele fala dos deuses aqui, é no sentido dos espíritos, né? Porque os gregos tinham essa noção de espiritualidade. Deuses, vamos entender, os espíritos. E superar o temor da morte. Gente, olha só. Por volta do ano 250 antes de Cristo. Olha o que eles já falaram. O ser humano será feliz quando compreender a existência dos deuses. Compreender que existe algo além do homem carnal. E superar o temor da morte, entender que a morte não existe. Olha que pensamento atual. Conseguiria, assim, viver em paz e tranquilidade. Logo, podemos dizer que, para o nobre filósofo Epicuro, a nossa felicidade se desenvolve à medida em que vivemos em relação com os deuses e suas leis. À medida que nós estamos em relação com esse plano espiritual, com esses espíritos amigos, com os ensinos de Jesus, pois o fenômeno da morte é regido pela lei natural, que é a lei divina. Por exemplo, faz parte da lei divina. É a lei de destruição. Tudo se transforma, tudo se destrói para ser reerguido novamente de uma forma melhor. Então, nós vamos estudar isso quando estudarmos as leis. Aqui nesse livro, As Leis Morais, em paralelo com o Livro dos Espíritos, né? E ele diz aqui, continuando, o mesmo nos apontam os espíritos esclarecidos. Olha só, o mesmo nos apontam os espíritos esclarecidos no Livro dos Espíritos, na questão 614, quando Allan Kardec questiona que se deve entender por lei natural. Os arautos da imortalidade respondem, quer dizer, os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso está lá no Livro dos Espíritos. O que é lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a nossa felicidade. Porque a lei natural, que é a lei de Deus, indica o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, e mostra que nós só seremos infelizes, que nós só iremos descer de Jerusalém para Jericó se nós nos afastarmos dessa lei divina, né? Então, muito rico essa resposta do Livro dos Espíritos. E segue aqui, aprendemos com o Espiritismo que Deus cria o princípio espiritual e o princípio material, né? Da individualização do primeiro, que é o princípio espiritual, surge o espírito nessa condição de criaturas imortais. Do segundo, na sua forma primitiva, é chamado de, que é o segundo, é o princípio material, é chamado de fluido cósmico ou universal, elemento fundamental da matéria. Então, nós vamos pegar agora o nosso Livro dos Espíritos para a gente relembrar aqui algumas coisas, porque ele vai dizer assim, ó, Deus cria o princípio espiritual e o princípio material. Da individualização do princípio espiritual surge o espírito, que somos nós, criaturas imortais. Do segundo, que é o princípio material, na sua forma primitiva, esse segundo é chamado de fluido cósmico ou universal.
elemento fundamental da matéria. Então, vamos lá do Livro dos Espíritos, no item 23. Item 23. Olha o que está escrito na questão 23. A 23 é da parte primeira, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria. Questão 23. Que é o espírito? Já falamos sobre isso. Se no seu livro, aqui na questão 23, a palavra espírito estiver com letra maiúscula, risca e bota com letra minúscula. Na questão 23, a pergunta tem que ser: que é o espírito? E a palavra espírito tem que estar com letra minúscula, porque aqui ele não está falando do ser imortal. Ele não está falando do homem. Ele está falando de, vamos dizer assim, de uma matriz, tá? Como se fosse uma matriz. Então, não é do ser que raciocina. O ser que raciocina, ele só vai falar na questão 76, que ele vai usar a palavra espírito com letra maiúscula. Aqui, da questão 23 até a questão 75, ele estará o tempo todo falando dessa matriz, desse espírito com letra minúscula. Então, tá lá. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Não é a individualização desse princípio inteligente, tá? É como se fosse uma matriz. Uma matriz. Tudo que é espiritual deriva dessa matriz. Tudo que é material vem do elemento material. Então, aqui na questão 23, que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Foi o que ele disse aqui, ó. Deus cria o princípio espiritual, que é esse espírito com letra minúscula. E o princípio material, da individualização desse espírito com letra minúscula, que é o princípio inteligente, dessa individualização, que mais tarde virá o espírito. Agora vamos dar uma olhadinha na questão 27. 27. Olha só. Aí Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, com letra minúscula? E os espíritos dizem: sim, sim, são dois elementos. E acima de tudo, Deus, o Criador. Então é o Criador, elemento material, elemento espiritual e elemento material, tá? O Pai de todas as coisas. Deus, espírito, com letra minúscula, e matéria. Elemento espiritual, elemento material. Constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade Universal. Aqui tem Trindade Universal, tá, gente? A Trindade Universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, né? Que é esse fluido cósmico ou universal. Que diz... Oi. A Trindade Universal, então, seria Deus, Espírito e Matéria. O Criador. Deus, o Criador. Deus, o Criador, Espírito e Matéria. Elemento espiritual, elemento material. Tá? Não é Deus Criador, Espírito, que não é o homem, é o elemento espiritual, é o elemento material. Tá? Essa é a Trindade. Mas ao elemento material, que diz que é o intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira
para que o espírito possa exercer ação sobre ela, vai ter que entrar o fluido. Porque o elemento espiritual não pode entrar em relação com o elemento material assim, de forma direta. Porque a matéria é muito grosseira. Então é preciso do fluido para estar entre eles. Vamos agora falar do homem, que não é esse espírito aqui. O homem, quando está encarnado, ele tem espírito, perispírito, corpo físico. O espírito não pode entrar em relação direta com o corpo físico, porque a matéria do corpo é muito grosseira. Então precisa de um elemento intermediário. Qual é? O perispírito, que é o fluido. O nosso perispírito tem um corpo fluídico? É. Ele vai estar sempre como intermediário entre a matéria e o espírito, entre o elemento material e o elemento espiritual, tá? Aí ele vai dizer aqui, embora de certo ponto de vista seja lícito classificar o fluido universal com o elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Ele é um elemento material, mas é muito distante dessa matéria que a gente conhece, tá? Tem características muito especiais. Então, aí ele diz aqui depois, está colocado... Peraí, Rose, o que tem características especiais é o perispírito. Não, olha aqui. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo, o fluido universal, o fluido como elemento material, que a pessoa diz, o fluido... tá. E vamos dizer, porque faltam palavras para a gente poder caracterizar. Vamos chamá-lo de matéria. Mas nós não podemos dizer que ele é exatamente como a matéria que a gente conhece. É uma coisa muito mais quintessenciada. É o que ele diz aqui. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar o fluido universal como matéria, tá? Como elemento material, ele se distingue deste elemento material por propriedades especiais. Eu me lembro que uma vez você, nos nossos estudos, você deu vários tipos de matéria. Né? E, por exemplo, eu não sei se entrou o raio-x, que é uma matéria, mas é quase invisível. Sim. E aí tem outros tipos de matéria com nomes assim até mais desconhecido nosso, mas que é matéria, mas é tão sutil, é tão efêmero. Exatamente. Então, é o que ele diz aqui. Olha o que ele diz antes. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito, com letra minúscula, e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito, quer dizer, o elemento espiritual, possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificar esse fluido universal com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, você tem assim, vamos pensar assim, você tem a prateleira, numa prateleira você bota assim, elemento espiritual. Na outra prateleira você bota escrito, elemento material. Aí alguém te dá um envelope e diz assim, ó, isso aqui, nesse envelope, está o fluido universal. Aonde você vai botar? Na prateleira do elemento espiritual ou na prateleira do elemento material? Aí você olha, poxa, fluido universal. Na prateleira do elemento espiritual, nem pensar. Vou botar na prateleira do elemento material. Mas ele não é bem essa matéria que está ali na prateleira do elemento material. Mas não tem uma terceira prateleira para colocar, então eu vou colocar ele assim, como quem não quer nada, muita contragosto, na prateleira do elemento material.
Porque ele é mais próximo do elemento material do que o elemento espiritual. Não é bem elemento material, mas para não jogar ele no chão, eu vou botar de onde ele parece um pouco mais. Aí tu joga lá do elemento material, entendeu? Agora, ele tem características diferentes. Mas, se você colocar na prateleira do elemento material, tá tudo bem, deixa lá. Ele é mais próximo disso, apesar de não ser igual. Mas é mais próximo disso, entendeu? O detalhe é isso que ele está dizendo. Aí aqui ele vai dizer assim, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com este elemento material e sob a ação do elemento espírito, do elemento espiritual, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, são os nomes que ele tem, sendo o agente, né? O agente, o elemento de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Para que a matéria não se disperse, ela precisa estar envolvida no fluido, senão ela se dispersa, tá? E nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, é isso que ele está falando aqui. Aprendemos com o Espiritismo, no nosso livro, que Deus cria o princípio espiritual e o princípio material, da individualização do primeiro, que é do princípio espiritual. Mais tarde surge o espírito, nessa condição de criatura imortal. É o homem, né? O ser inteligente. Do segundo, que é o princípio material, na sua forma primitiva, é chamado de fluido cósmico universal. Então, ele está dizendo que o elemento material é chamado de fluido universal. Ele já aceitou o envelope lá na prateleira. Entendeu? Ele já aceitou o envelope lá na prateleira. Elemento fundamental da matéria. Vamos dar uma olhadinha também na questão 607A. 607A. Deixa eu achar aqui. 607A. Está escrito assim. É na parte 2ª, capítulo 11 dos Três Reinos. Diz assim na 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido, aí ele está falando da gente, tá? Como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não, então ele já está falando, lembra quando ele falou que o princípio espiritual, mais tarde individualizado, então ele está falando dessa alma, que é esse princípio espiritual individualizado já. Teria sido o princípio inteligente daqueles seres inferiores da criação? E eles dizem aqui, os espíritos, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Então, nesses seres microscópios aí, é que o ser inteligente vai o quê? Se elaborando, se individualizando, se ensaiando para a vida. Isso vai levar bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? Conforme acabamos de dizer, é de certo modo o trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito.
É o que ele falou. O princípio espiritual se individualiza, e não é assim, ó, rapidinho, não é, e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização. Ele se torna espírito, aí entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Então, é o quê? Um encadeamento até que esse princípio, tá? Até que esse princípio aí possa se individualizar, como ele falou aqui, né? Como ele disse aqui. Deixa eu ver. Foi na 23. Quando ele diz, ele vai se individuar, o princípio espiritual, ele vai se individualizando, né? Até que ele se torna espírito. Mas isso leva um certo tempo para que isso venha acontecer. Vamos voltar aqui no nosso livro. E aí, Rosa, Oi. quando ele se torna espírito, ele era o princípio inteligente, se individualiza e se torna espírito. Aí surge a razão, né? Sim, aí ele entra no período... E aí o livre-arbítrio, começa toda a história do espírito, né? Ele entra no desse período da humanidade, né? Olha só, ele diz assim, ó, nesses seres, vamos pensar assim nos vírus, nas bactérias, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, bota aí bilhões de anos, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Aí ele diz aqui, ele vai sofrer uma transformação, se torna espírito. Se tornou espírito, entrou no período da humanização. Aí começa a ter consciência. Aí ele começa a adquirir a razão, ter consciência do seu futuro, dos seus atos. Começa a ter a capacidade de distinguir o certo do errado. Aí é o período que começa a iniciar aí o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio também vai evoluindo, né? Porque criança tem livre-arbítrio até um certo momento, até um certo ponto. Tem livre-arbítrio a criança? Tem. Mas se a criança só quiser comer hambúrguer e batata frita, você vai deixar ela exercer o livre-arbítrio dela? Não. Ela tem livre-arbítrio? Tem. Mas não é total. Porque senão só vai querer chupar bala, chupar pirulito. Não é assim, ó. Então é um livre-arbítrio que tem que ser controlado. É um livre-arbítrio parcial. É assim com esses espíritos. Ele vai evoluindo até ter toda a responsabilidade de seus atos. Vamos ler mais um pedacinho para a gente encerrar. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, sendo assim, todos os fenômenos que regem as leis da natureza física e sua relação com o mundo espiritual obedecem às leis de Deus, que são leis naturais. Ou seja, quando o engenheiro aplica cálculos a fim de construir um edifício, em verdade, ele está estudando as leis de Deus, não é? Claro que é. Quando um químico que combina elementos para a formação de outra substância está experimentando as leis de Deus. O simples ato de respirar, inflar os pulmões com oxigênio e expirar o gás carbônico é vivenciar a plenitude das leis de Deus. Então, nós precisamos estudar as leis de Deus, experimentar as leis de Deus e vivenciar as leis de Deus. Entendeu? Você estuda, você experimenta as leis de Deus
e você vivencia na plenitude as leis de Deus. Todavia, precisamos transcender nossas reflexões das simples impressões físicas para o campo das relações e dos sentimentos, né? Porque é isso que vai caracterizar o homem. São as suas relações e os seus sentimentos. Então, a gente estuda tudo isso, mas a gente sabe que precisa transcender nossas relações das simples impressões físicas para o campo das relações e dos sentimentos, porque nós somos espíritos imortais e o homem é um animal social, não é? E é no meio da sociedade que a gente cresce, que a gente experiencia, que a gente aprende, não é? Então, Jesus nunca disse assim: vocês, meus discípulos, devam ficar isolados e afastados dessa população ignorante que tem em torno de vocês. E nem Jesus se escondeu, não é? Então, nós precisamos transcender nossas reflexões das simples impressões físicas para o campo das relações e dos sentimentos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá, Alberto, pode falar aí. Esse transcender, né, as nossas reflexões é o caminho de Jerusalém, é a nossa espiritualização, é o nosso ascender espiritual, moral, né, de aprimoramento moral, aperfeiçoamento íntimo, renovação interior. É o caminho de conquista da sabedoria, o que a gente está fazendo aqui, buscando conhecer as leis de Deus, buscando conhecer. E quando a gente sai do instinto e atinge o sentimento, a gente está tomando conta desse transcender, dessa subida para Jerusalém. Agora, lá no início, quando foi comentado, acho que na introdução, que nós, né, nós estamos caminhando para a regeneração e de geração em geração as coisas vão mudando. Só que sim, porque, por exemplo, hoje nós temos indivíduos com sentimentos antifraternos, homofobia, uma série de coisas. Indivíduos que criam uma verdadeira indústria com tratores para desmatar, outros para garimpar e destruir a natureza. Isso tudo são sentimentos antifraternos. Então, isso tudo vai ter que ser revisto no mundo de regeneração. E as estruturas econômicas vão ter que também sofrer um abalo sísmico, porque não é possível empresas poderosíssimas faturando trilhões de dólares e o povo na África, no Brasil, passando fome. Então, esses desajustes, que faz parte do sentimento antifraterno, vai ter que acabar. E isso é passo a passo, mas vai haver um abalo sísmico das estruturas econômicas, sociais. É o que não foi dito no início, né? Foi dito no início que vai haver uma mudança, né? A mudança vai ocorrer, mas vai haver uma coisa mais profunda, né? É preciso realmente mexer nesse troço todo. A gente sabe que esse movimento de transformação vai abalar estruturas, sim. E nesse abalo das estruturas vai haver muita separação, né? Algumas gerações, como ele falou, as antigas vão sair, alguns não vão voltar agora, outros poderão voltar daqui a 2000 anos, porque quando ele diz assim, esses voltarão, quer dizer, daqui a 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, eles vão voltar. Outros levaram muito mais tempo para voltar. Entendeu? Então, para você realmente, às vezes, fazer uma reforma numa casa, uma boa reforma, você não basta apenas jogar uma tinta na parede. Você tem que descascar a parede toda. Né? Derrubar a parede. Às vezes até derrubar, né?
fazer algumas coisas que vão realmente mexer profundamente, né? Para que a transformação seja verdadeira. Não seja só aquela para inglês ver, né? Seja uma transformação verdadeira mesmo, efetiva. E hoje, nesse momento que a gente está vivendo, que está tudo junto e misturado, né? Vai haver a separação do joio e do trigo, mas está tudo misturado. Então, a gente tem que saber navegar nesse mundo de hoje. Lembra que Porque ele falou dos intermediários, né? Também lá no início, que foi Kardec. Os intermediários são aqueles que estão procurando trabalhar para ficar aqui, para continuar aqui. Eles estão vendo uma geração sair, outra chegar, elas se misturando. Então, tem a turma que vai ficar para seguir com o planeta. São os intermediários, esses que estão se esforçando, que estão vendo que quem está indo não está indo muito bem, né? Então, são esses aí que você está falando. E tem muita armadilha hoje, né? Você entra numa rede social, tem tanta discussão desconexa, que se tu mergulhar naquilo ali, tu vai junto daquele barco e vai afundar junto. Me lembrei do livre-arbítrio. Isso. Lembrei do livre-arbítrio. Você até dá um Não palpitezinho, sou obrigada, né? mas aí quando você vê as respostas, você cai fora. Né? Você até faz um comentário de alguma coisa, de uma maneira educada, nem, claro. Dependendo Mas do nível Mas dependendo da pedrada né? que é, você não faz o segundo comentário. Você, vai embora, né? Os incomodados Você também não vai viver, se retiram. você não vai viver isolado. Isso. Você participa, você Mas faz comentário, você bota a tua opinião. aquilo ali combina com o que você sabe, né? Pedradas que vierem, você, tira o teu time de fogo. Que aí você vê, aqui não dá para ficar. Exatamente. Porque você corre o risco de ser levado no roldão, de acabar cedendo e se deixar arrastar. Quando vê, você está xingando, falando um monte de besteira também, né? Então, meus irmãos, está chegando... E aí, vocês gostaram do livro, do texto, do tema? Acharam legal? Quem gostou, faz aí o positivo, dá o seu likezinho aí. Eu acho que esse livro tem muita coisa para a gente discutir, para a gente refletir, né? Liliane, você gostou? Essa nossa companheira começou ontem a participar aí dos nossos estudos. O livro é esse que eu mandei, que eu mostrei aí, se você puder no futuro adquirir, interessante para poder acompanhar os estudos futuros. Mas a gente sempre vai fazer também acompanhado do Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, né? Sempre usando esses livros. Quando for revista espírita, como foi hoje, eu aí faço o PDF e tudo mais assim, entendeu? Quando o Pentateuco, assim, que a maioria do pessoal tem, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, aí a gente utiliza ele como a gente utilizou. Mas o nosso livro base é esse livro aqui, tá? Paulo de Tarso e as Leis Morais é o livro base do nosso estudo. Eu acredito que será um estudo bastante interessante. Bom, então, gente, nós vamos nos despedindo aqui, tá nosso horário, tá? E eu vou pedir para nossa amiga Iraci fazer a nossa prece de agradecimento. Eu acho que quem está no Moto G10 é a Marinês, né, Marinês? Porque não aparece o nome dela, acho que é Marinês, sim. Então, e quem tiver interesse, Rose, para adquirir o livro, lá no estante virtual está com preços muito bons. Muito bons, né? Compre. A pessoa pode comprar o livro usado também. Tem lá no estante virtual tem. Preço usado, baratinho, né? Então, gente, Iraci, faz a nossa prece, por favor, de agradecimento. Pai Celestial,